Lido o enunciado da questão, podemos fazer as letras A e B. Letra A pede que a gente indique se M1 é maior, menor ou igual a M2. Justifique sua resposta. Note que para avaliar as massas, nós vamos usar aqui o princípio de conservação da massa. Ele diz que num dado sistema, e nesse problema o nosso sistema é o barco e a água, tanto na situação 1 como na situação 2, num dado sistema, então, segundo o princípio de conservação da massa, se não houver nem saída nem entrada de massa no sistema, a quantidade de massa desse sistema se mantém a mesma. Não havendo saída nem entrada de massa no sistema, M1 tem que ser igual a M2. Encerrada a letra A. A letra B pede que a gente indique se H1 é maior, menor ou igual a H2. Justifique sua resposta. Temos agora, avaliando as alturas, que representar tanto P como E. E é o empuxo. Chamamos aqui de E1 porque ele é relativo à situação 1. Note que são forças verticais, isto é, tem a mesma direção, vertical, e sentidos opostos. E1 é para cima, P para baixo. Isso fará uma diferença de sinais quando aplicarmos aqui a primeira lei de Newton. Representando as forças também aqui na situação 2, nós temos P, E2 e N. E2 é o empuxo na situação 2, P é o peso do barquinho e N é a normal. Normal é uma força de contato, o barquinho está em contato com o fundo aqui do recipiente e ela é também uma força que é perpendicular à superfície de contato. Desse modo, ela é paralela a E2 e a P. Note que aqui, sendo uma força do fundo do recipiente no barquinho, ela é uma força com sentido para cima, portanto, o mesmo sentido que E2. Empuxo, segundo o princípio de Arquimedes, é uma força que atua sobre um corpo colocado num fluido. Essa força tem como características o módulo dado pelo produto de ρ vezes V vezes G, onde ρ é a densidade do líquido, G é a aceleração da gravidade local e V é o volume do líquido deslocado. A direção dessa força é vertical e o sentido para cima, como podemos já observar aqui na nossa indicação. Temos então aqui repouso implicando em força resultante nula, situação, portanto, de equilíbrio. Essa informação é tirada da primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Essa lei diz que, para todo corpo sobre o qual a força resultante vale zero, esse corpo estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, estando, portanto, em equilíbrio nessas duas situações, tanto em repouso como em movimento retilíneo uniforme. O equilíbrio tem a ver com força resultante atuando no sistema sendo igual a zero. Força resultante igual à soma de todas as forças que atuam no corpo. Então, aplicamos na situação 1 a definição de força resultante. É a soma vetorial das forças atuantes. Já sabemos quais são as forças atuantes, uma vez que já representamos aqui as forças sobre o barquinho. Temos, então, E1 e P, como elas têm sentidos opostos, entrarão na soma com sinais opostos. Note que temos aqui o sinal de vetor, né? Aqui é o vetor nulo, e tiramos esse sinal porque estamos representando agora os módulos. Só que entra com o sinal de acordo com o sentido. Como o sentido de P para baixo, e convencionamos que o sentido para cima é positivo, então E1 será positivo e P terá aqui esse sinal negativo. E1 menos P, então, é igual a zero, portanto, E1 igual a P. Fazendo o mesmo agora para a força resultante sobre o barquinho na situação 2, já consideramos agora a normal e E2, né? Feito isso, e considerando as mudanças de sinal na entrada, uma vez que N e E2 são vetores verticais e para cima, por nossa convenção, são positivos. E como P é um vetor vertical e para baixo, tendo sentido oposto ao positivo, ele tem sinal negativo. Podemos então escrever que N mais E2 igual a P. Mas note que P vale a 1. Portanto, podemos concluir que N mais E2 é igual a E1. Note que, como estamos falando aqui de módulo, nós podemos concluir que, como é preciso somar N a E2 para obter o valor de E1, o valor de E2, então, é necessariamente menor do que o valor de E1. Podemos, então, escrever que E2 é menor do que E1 e, substituindo o valor de E2 e o valor de E1, usando o princípio de Arquimedes, nós temos
ρGV2+, menor do que ρGV1+. Note que ρ é o mesmo nos dois casos, uma vez que o líquido que será deslocado será o mesmo nas duas situações. G é o mesmo, porque são duas situações no mesmo local da Terra, portanto a mesma aceleração da gravidade G. E, finalmente, V2+, e V1+. Esses são os valores dos volumes a mais, além desse que já está aqui e que chamaremos de V0 aqui na solução desse problema. Então, nós temos V2+, é o aumento na situação 2 do volume V0. V1+ é o aumento na situação 1 do volume V0. O volume V0 é o mesmo nas duas situações, mas a variação que ocorrerá nos dois casos, no primeiro V1+, no segundo V2+, será diferente, porque num caso entrou parte do barquinho, o volume de parte de seu casco e a parte interna a esse casco. E aqui apenas o volume do casco, uma vez que a parte interna contém água. Então, o volume V2+, ele é justamente o volume do casco do navio, enquanto o volume V1+ é de parte do casco do navio e de uma parte interna, uma vez que esse barquinho é oco, né? Temos, então, a simplificação de ρ dos dois lados e também de G, e, finalmente, concluímos que V2+ é menor do que V1+. Observe agora que podemos escrever aqui, numa representação desse desenho, apenas um esquema que estamos fazendo para representar a água em azul, com seu volume inicial V0, e o barquinho, na situação 1. Esse barquinho, quando entra na água, promove um aumento de volume. Isso seria o V1+. Podemos, então, escrever que V1 é igual ao volume inicial V0 mais V1+, sendo esse volume, como é o volume de um cilindro, a área da base vezes a altura, no caso H1, essa altura aqui, já após o aumento, o acréscimo devido a esse aumento de volume V1+. Já na situação 2, com seu volume inicial V0, e agora o barquinho entrando e indo até o fundo, note que dentro dele ficará cheio d'água, isso promoverá também um aumento de volume que chamaremos V2+, só que esse aumento, V2+, tem uma relação já conhecida com V1+, sendo menor do que ele, dando essa situação aqui, então, com a altura H2. Justamente queremos comparar o tamanho de H1 com H2, é o que o enunciado da letra B pede. Podemos, então, escrever que V2 é igual agora a V0, na situação 2, mais quanto aumentou o volume V0 em função da entrada do barquinho inteiramente nessa água, ficando lá no fundo do recipiente. Isso deu um acréscimo de V2+. V0 mais V2+ é igual a mesma área da base, porque o cilindro é o mesmo, vezes a altura. Altura agora, H2. Note que podemos dizer que AH2 é menor do que AH1, uma vez que V2 é menor do que V1. Claro que será, né? Note que V0 é o mesmo nos dois casos, V1+ sendo maior do que V2+, o V1, que é a soma de V0 com V1+, terá que ser maior do que o V2, que é a soma de V0 com V2+. Portanto, a H1 tem que ser maior do que a H2. Como a área da base desse cilindro é a mesma nas duas situações, pode ser simplificada e concluímos que H2 menor do que H1. Encerrada a letra B, encerrada a questão.